TV Câmara, Campinas. Senhoras e senhores, boa noite a todos. Iniciamos nesse instante a reunião solene da Câmara Municipal de Campinas para homenagear, com entrega de título de cidadão campineiro, o senhor José Marcelo Morelli, por proposição do vereador Jorge da Farmácia. Nós convidamos para compor a mesa, representando o presidente da Câmara Municipal de Campinas, vereador Rafa Zimbaldi, e para presidir esta reunião solene, o vereador Jorge da Farmácia. Convidamos também o diretor-presidente do Hospital Vera Cruz, Gustavo Carvalho. Convidamos ainda o presidente do Conselho de Administração daqui do Hospital Vera Cruz, senhor Irmo Morelli. Diretor do Hospital Vera Cruz, Renato Morelli. E convidamos também o ex-diretor do Hospital Vera Cruz, Níder Rodrigues Otero. Uma vez composta a mesa, convidamos a todos a receberem nosso homenageado de hoje. Por favor, recebam o senhor José Marcelo Morelli. Com a palavra, o vereador Jorge da Farmácia, para declarar aberta esta reunião solene. Boa noite a todos. Declaro aberta a sessão solene da Câmara Municipal de Campinas para a entrega do título de cidadão campineiro ao Dr. José Marcelo Morelli. Convidamos os presentes para a execução do hino nacional brasileiro, letra Joaquim Osório Duque Estrada, música Francisco Manuel da Silva. E hino da cidade de Campinas, letra Carlos Ferreira, música Antônio Carlos Gomes.
Nós agradecemos as seguintes presenças: Pedro Augusto Penteado, diretor do Hospital Veracruz; Vitório Verri, diretor técnico do Hospital Veracruz; Frederico Magalhães, presidente da Fundação Roberto Rocha Brito; Nestor Schor, membro da Academia Brasileira de Medicina e professor titular de Nefrologia da Escola Paulista de Medicina, Unifesp; e do senhor Gilberto Jacobucci, advogado que representa neste ato o presidente da Sanasa, senhor Arli de Lara Romeu. Enviou sua justificativa de ausência com cumprimentos ao nosso homenageado desta noite, o deputado estadual Cauê Macris. Com a palavra, neste momento, o vereador Jorge da Farmácia, para a homenagem da Câmara Municipal de Campinas ao nosso agraciado. Mais uma vez, boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar todas as autoridades aqui presentes, em nome do doutor Marcelo. E antes de falar especificamente do doutor Morelli, eu faço um registro que hoje é o dia 9 de março, que é o Dia Mundial do Rim. Também parabenizo o doutor Morelli e todos os organizadores da segunda Jornada Paulista de Prevenção e Tratamento da Doença Renal, que irá ocorrer logo após a honraria da Câmara Municipal de Campinas. O diploma de cidadão campineiro, que será entregue logo mais ao Dr. Morelli, tem grande relação com o trabalho que desenvolve há mais de 20 anos em prol do desenvolvimento da nefrologia integrativa e multidisciplinar nas áreas de assistência pública e privada. O seu trabalho tem como objetivo a prevenção, buscando fazer um rastreamento em áreas de risco e em força-tarefa com voluntários. Morelli desenvolveu de forma pioneira técnicas hemodiálíticas em pacientes críticos antes desacreditados. Como fruto desse brilhante trabalho, o Dr. Morelli inaugurou a Clínica Humanitas, especializada em terapia renal substitutiva, hemodiálise e hemodiafiltração. Esses tratamentos são fundamentais para que a vida desses pacientes sejam preservadas. Em 2007, foi mais uma vez pioneiro, realizando o primeiro transplante renal do Hospital Veracruz, onde é coordenador dos serviços de nefrologia até os dias de hoje. Nesse mesmo ano, iniciou, juntamente com a rádio CBN, a campanha do Dia Mundial do Rim, inspirado pelas missões no posto avançado do Xingu, da Escola Paulista de Medicina da Unifesp, onde fez sua residência médica. Mesmo após todas essas ações, Dr. Morelli não se satisfez e fundou o Instituto do Rim e Hipertensão de Campinas. O Instituto do Rim, sob o comando do Dr. Morelli, realiza ações em áreas carentes da cidade de Campinas, identificando pessoas com dificuldades de acesso à saúde. Após essa triagem, a equipe do Instituto do Rim submete o paciente a um check-up completo da doença renal crônica, através de exames físicos, aferição de pressão arterial, exames de glicemia, urina, creatinina, além de disponibilizar o acompanhamento multiprofissional aos pacientes com risco de morte, até o momento que eles sejam atendidos pelo SUS.
Dr. Morelli, nascido em São Paulo, oriundo de família de migrantes italianos que substituíram a mão de obra escrava nas lavouras de café do interior do estado. Recebe o título de cidadão campineiro nesta oportunidade de maneira muito justa e com gesto de reconhecimento da Câmara Municipal de Campinas, ao trabalho que desenvolve de forma digna, com ética, seguindo os ensinamentos que seus familiares, amigos e professores de medicina lhe deram. Quero dizer à família do Dr. Morelli, em especial à esposa Daniela, aos amigos, companheiros médicos e pacientes, que vocês devem sentir muito orgulho do Dr. Morelli. Parabéns, que Deus te ilumine e que você continue com essa determinação e prossiga os seus trabalhos em favor das pessoas que mais necessitam. Eu digo aqui, representando nesse ato a Câmara Municipal de Campinas, pelo nosso presidente Rafa Zimbaldi, que é um orgulho muito grande para a Câmara Municipal lhe conceder esse título de cidadão campineiro. E eu fico muito orgulhoso por essa atitude. Então, parabéns, meu amigo, que Deus te ilumine cada vez mais, que você continue sendo essa pessoa humilde, simples e trabalhadora. Muito obrigado. E neste momento teremos a entrega do título de cidadão campineiro ao senhor José Marcelo Morelli. O documento tem o seguinte teor: a Câmara Municipal de Campinas, nos termos do Decreto Legislativo número 4.239, de 23 de fevereiro de 2017, concede a José Marcelo Morelli o título de cidadão campineiro pelos relevantes serviços prestados ao município de Campinas. Campinas, 9 de março de 2017, assinam o documento o vereador Rafa Zimbaldi, presidente da Câmara Municipal de Campinas, e o autor da honraria, vereador Jorge da Farmácia. Nós convidamos agora para fazer uso da palavra o nosso homenageado. Obrigado pela presença de todos aqui. Gostaria de fazer um agradecimento, primeiro, a Deus por me dar a oportunidade de ter saúde e ter feito todo esse trabalho durante esses anos todos. A minha família, minha mãe, que chegou. O meu pai, que passou também por momentos difíceis aí o ano passado, então com 90 anos, e resolvi aceitar essa honraria por amor a Campinas e também em respeito pela dedicação dele como pai durante todos esses anos, que serviu de exemplo para mim. Amo essa cidade. Me lembro ainda quando era pequeno, pegava o cometão, minha mãe me deixava lá na Anhanguera, minha tia Zuleika me vinha pegar na rodoviária, era acolhido na casa do meu tio Renato, ficava com meus primos, que são meus irmãos. Então, eu tenho uma ligação com a cidade quase que umbilical. E
E, a partir disso, fui muito acolhido pelos amigos também. Na época da faculdade, tinha que se escolher entre ficar em São Paulo, prestar vestibular em São Paulo, em Campinas. Acabei escolhendo vir para a Unicamp, para Campinas. Graças a Deus, fui bem sucedido, trabalhei, estudei. E depois, na minha formação, quando estava no 4º ano de medicina, fruto de um trabalho que eu fui bolsista da FAPESP, acabei indo para a China, aprender um pouco sobre medicina chinesa e um trabalho sobre o impacto da morte frente aos estudantes de medicina. Então, eu falo que eu comecei o estudo, a carreira de medicina meio às avessas, entendendo, antes de entender um pouco das doenças, mas entender um pouco como que era chegar próximo da morte. E esse estudo transcultural foi que me abriu muito a cabeça para depois enfrentar a disciplina de nefrologia e ser acolhido por ela lá na Escola Paulista. Tenho dados bastante fiéis dos professores. O doutor Nestor está aqui, o doutor Pavão, que depois também me entrevistou lá, comentou, falou: Marcelo, sua nota não era muito boa, mas pelo seu espírito e determinação de ir lá, de estudar, e ter todo esse envolvimento com a questão humana, né? A gente quis você aqui na escola. Então, eu fui muito acolhido também pela disciplina de nefrologia, onde eu aprendi as técnicas e o lado humano. Naquela época, fazer medicina era na época da AIDS, né, onde não tinha tratamento. Então, eu me lembro da retaguarda do Hospital São Paulo, as pessoas definhando lá, emagrecidas, sem oportunidades de tratamento, e a gente ter que decidir na hora quem que vai viver mais um dia. Naquela época, os recursos também eram escassos, então tinha que escolher os aparelhos, quem que tinha mais chance de viver. Então, todas essas escolhas foram muito marcantes para mim, e foi aonde eu realmente acabei tendo a minha formação. Depois, não é à toa que eu chamei também o Dr. Nieder e o Dr. Irmo aqui na mesa, o Dr. Gustavo, porque foram eles que me acolheram aqui no hospital. O Dr. Nieder dentro do Departamento de Clínica Médica, 1997, então já há 20 anos. O Dr. Gustavo Carvalho era chefe da UTI, me acolheu lá na UTI, onde os pacientes muito graves, ainda a gente encaminhava naquela época os pacientes para fazer hemodiálise na Beneficência, em outros hospitais, e a gente começou quase que, eu falo na unha, né, porque as máquinas não eram computadorizadas, nada disso, a gente tinha que fazer os cálculos, montava aquelas árvores de Natal. O Dr. Ronaldo também, que está aqui, ajudou a gente a lutar desde aquele momento pelos pacientes mais difíceis, e muitos desses pacientes estão vivos até hoje, se submeteram às diálises, até hoje fazem hemodiálise na clínica. Então, a gente vê que tudo que a gente aprendeu, de fato, conseguiu ser aplicado, porque o hospital deu plenas condições para a gente desenvolver. Nessa época, eu tinha outros empregos também, e aí, no Mário Gatti, montamos o primeiro ambulatório de prevenção da doença renal crônica no Mário Gatti, junto com o Dr. Antônio Paulino de Silo, que está aqui também. E, então, tanto na área pública como na área privada, a gente teve a oportunidade de desenvolver a nefrologia. A nefrologia é uma especialidade que tem 50 anos. E ela, mais ou menos, ela começou às avessas. Ela começou também cuidando de pacientes críticos que estavam próximo da morte, desenvolvendo técnicas dialíticas. E depois, na medida que eles foram ficando vivos, foi surgindo o advento do transplante com a azatioprina em 1960,
E, mais recentemente, é que a gente conseguiu entender um pouco a fisiopatologia da doença renal crônica e começar a fazer os melhores tratamentos clínicos para prevenção, com o uso dos antihipertensivos, dos inibidores de ECA, de enzima de conversão, os bloqueadores de receptores de angiotensina, onde começou a se estudar a progressão da doença renal e como fazer para inibir. Em 2003, a Sociedade Internacional de Nefrologia, percebendo a epidemia da doença renal crônica, começou a lançar essa campanha, que é a campanha do Dia Mundial do Rim, justamente para prevenir os procedimentos de alta complexidade e as mortes prematuras. Como essa é uma doença silenciosa nos seus estágios iniciais, é importante fazer as campanhas de rastreamento. Em Campinas, a gente começou a fazer essas campanhas em 2007, concomitante com o primeiro transplante de rim aqui do hospital. E foi uma coisa que me apaixonou, fruto também do trabalho que eu já tinha feito na Escola Paulista, com o Dr. Baruzzi, no Xingu, e depois também com o Hospital Escola da Amapra, em Rondônia, no Rio Madeira, atendendo a população ribeirinha. Criei confiança para ir em áreas de risco e começar a fazer atendimento à população carente. A gente começou a se organizar como voluntários da Clínica Humanitas, que se dedicavam um dia no ano, que não era quase nada. A gente fechava a clínica e ia atender no Largo do Rosário, e agora, mais recentemente, no Campo Grande. Então, faz 10 anos que a gente está fazendo esse trabalho já. Foram mais de 10 mil pacientes informados diretamente no corpo a corpo, com esses folhetos que eu pedi para distribuir, não sei se foi distribuído, que informa os fatores de risco e alertando a população, a comunidade médica para fazer o encaminhamento para o nefrologista e para a equipe multidisciplinar, porque 70% dos pacientes que começam um programa de diálise não sabem que tinham a doença no rim. Então, daí a importância do diagnóstico precoce, porque agora existe uma forma de tratamento que é estruturada com medicação e nutrição e dieta. Se estruturando com medicação adequada, nutrição e não tomando os remédios que fazem mal, a pessoa evita a progressão da doença ou, se decai numa curva menos acentuada. E, então, fruto desse trabalho, eu gostaria de agradecer muito os colaboradores da clínica, que estão até hoje aqui. Então, Bianca, que está há muito tempo lá na clínica, a Mariana, nutricionista, o Paulo, a Iva, psicóloga, o Edmar, enfim, toda a equipe da clínica que vem se dedicando há anos, né? E todos os colegas também das outras especialidades que me ajudam a lutar, porque esses pacientes têm uma interface muito grande com outras áreas da medicina, então, corriqueiramente, a gente está pedindo ajuda para eles também. Eu sou muito grato, não quero estender mais o discurso. Gostaria de agradecer a presença e começar depois a jornada. Com a palavra, então, o vereador Jorge da Farmácia, para declarar encerrada esta reunião solene. Antes de eu declarar encerrada, eu observei a paixão que é pela família. Eu vi quando você beijou o pai beijou, se emocionou. Isso é bonito de se ver. Eu confesso que eu sou muito emotivo, eu também me segurei aqui bastante.
E eu digo a vocês que família abençoada, família linda. Eu tenho certeza que o nosso Pai eterno, nosso Pai maior, vai sempre proteger, que eu vejo 90 anos, que bênção, que maravilha. 90 anos, que bênção, que maravilha. Então eu peço que cada vez mais ilumine a família de vocês, que abençoe cada vez mais. Antes de encerrar aqui, eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todas as autoridades aqui e desejar que vocês tenham um ótimo evento, que eu tenho certeza que vai ser, que eu acho que a prevenção é o melhor remédio, né? E eu não poderia deixar também de agradecer aqui os meus amigos da TV Câmara Cerimonial, que eu acho que sem eles também esse evento aqui não teria essa grandeza que foi. Agradeço também o Hospital Vera Cruz, os funcionários aqui que nos auxiliaram, recepcionaram muito bem. Então, muito obrigado a todos meus de coração e que vocês tenham um ótimo evento. E eu declaro encerrada a presente sessão solene. Muito obrigado, uma boa noite a todos. TV Câmara.